Olá, meus amigos, tudo jóia? Nossa dica de hoje, nossa conversa de hoje é um pouquinho sobre a teoria da Constituição. Direito constitucional. Bom, vamos falar sobre a estrutura da Constituição e os elementos da Constituição. Essa nossa conversa, ela tem relevância para provas de concursos em geral, bem como para o exame da OAB. Diz a nossa doutrina dominante, e aqui vou me valer dos principais autores José Afonso da Silva, Pedro Lenza, Bernardo Gonçalves, Marcelo Novellino, que a nossa Constituição é dividida em três partes. Três partes que mostram o texto constitucional: preâmbulo, corpo ou parte dogmática e ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias ou parte transitória. De novo, preâmbulo, parte introdutória, corpo, parte dogmática e ADCT, ato das disposições constitucionais transitórias, parte transitória. Três partes. Em relação ao preâmbulo, nós vamos conversar em um outro vídeo que eu vou gravar para vocês, que o Supremo Tribunal Federal adotou um posicionamento já bem repetido e entendido por todo mundo na ação direta de inconstitucionalidade, a DIN 2076, de relatoria do ministro Carlos Mário Veloso em 2002, adotando a tese da irrelevância jurídica do preâmbulo. Então, desde já eu deixo consignado aqui com vocês: o preâmbulo, apesar de estruturalmente integrar o texto da Constituição da República, ele não tem força normativa. Posicionamento do STF, a DIN 2076, relatoria do ministro Carlos Mário Veloso. Depois a gente conversa sobre as teorias em relação ao preâmbulo. Vem, posteriormente, o corpo da Constituição, a parte dogmática, em que, de acordo com a doutrina, essa parte dogmática ela se encontra em 9 títulos aqui distribuídos. Reparemos, 9 títulos. Ora, se a parte dogmática da Constituição, que trata de um monte de coisa, considerando que a nossa Constituição é uma Constituição analítica, trata de vários assuntos. Essa parte dogmática, dividida em 9 capítulos, mostra que a Constituição tem várias frentes de análise. Os vários capítulos, melhor dizendo, os vários títulos, os 9 títulos, eles mostram para nós que há finalidades observadas, analisadas, tratadas em cada um desses títulos. Por esta razão, vai dizer nossa doutrina que a Constituição da República tem natureza polifacética. Polifacética, várias faces, várias frentes, várias finalidades. Natureza polifacética da nossa Constituição. 9 títulos que tratam de: título 1º, dos princípios fundamentais. Título 2º, título 1º vai do artigo 1º ao 5º. Título 2º, dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º até o artigo 17. Título 3º, da organização do Estado, que vai do artigo 18 ao artigo 43. Título 4º, da organização dos poderes, que vai do artigo 44 até o artigo 135. Título 5º, da defesa do Estado e das instituições democráticas. Defesa do Estado e defesa das instituições democráticas. Artigo 136 ao artigo 144. Título 6º, da tributação e orçamento. Vai do artigo 145 até o artigo 169. Título 7º, da ordem econômica e financeira,
que vai do artigo 170 até o artigo 191. Título 8º, da ordem social, que vai do artigo 192 até o artigo 232 da Constituição. E o último título, título 9º, dentro da parte dogmática, é o das disposições constitucionais gerais, do artigo 233 até o 250. Então reparemos que a nossa Constituição, na sua parte central, no seu corpo, na sua parte dogmática, tem 9 títulos, tratando de assuntos diferentes, natureza polifacética. E por fim, vem a parte transitória, o ADCT, que nada mais é do que o título 10º, o último título, porém, depois do artigo 250, vem o ADCT com nova numeração. O ato das disposições constitucionais transitórias, ADCT, vai do artigo 1º ao, hoje, na gravação de hoje, 1º ao 144. Então nós temos Constituição dividida em 3 partes, preâmbulo, parte dogmática e parte transitória. 3 partes, o preâmbulo é a mera introdução, parte dogmática dividida em 9 títulos e parte transitória é o último título da Constituição, com artigos que recebem nova numeração. Beleza? Estrutura relembrada. Agora, elementos da Constituição. Precisamente porque a nossa Constituição é dividida em títulos, com várias frentes, com a tal natureza polifacética, a doutrina, e aqui trago à baila o trabalho do professor José Afonso da Silva, no seu livro Curso de Direito Constitucional Positivo, que elencou para nós 5 elementos da Constituição. 5 elementos. Elemento orgânico, elemento limitativo, elemento socioideológico, elemento de estabilização constitucional e elemento formal de aplicabilidade. Elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socioideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos formais de aplicabilidade. 5 elementos tem a nossa Constituição. Os elementos orgânicos são aqueles que têm por objetivo apresentar a estrutura do Estado e estrutura do poder. Elementos orgânicos tratam da estrutura do Estado e estrutura do poder. Então vamos dizer, como exemplos, para os elementos orgânicos, nós temos ali o título 3º da Organização do Estado, do artigo 18 até o artigo 43, basicamente, e os elementos, e ainda nos elementos orgânicos, o título 4º, que vai do artigo 44 até o 135, onde temos a organização dos poderes. Exemplo trazido por todos os autores. Elementos orgânicos, elementos limitativos, são aquele que tem por objetivo limitar o poder estatal, limitar, condicionar, restringir o poder estatal, trazendo garantias e remédios, direitos para os particulares que vivem sob a tutela do poder estatal. Então, limitar o poder estatal frente aos administrados. Elementos limitativos, onde vamos encontrar especialmente no artigo 5º até o artigo 17. Artigo 5º ao artigo 17, tirando o capítulo 2º. Do artigo 5º ao 17, nós temos o título 2º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. 5º ao 17, direitos e garantias fundamentais, título 2º. Só que o capítulo 2º deste título 2º trata dos direitos sociais que vão se alocar na classificação seguinte. Então, como elementos limitativos, nós temos direitos
e deveres individuais e coletivos, direitos de nacionalidade, direitos políticos e a parte dos partidos políticos. Direitos sociais não se enquadram como elementos limitativos. Terceira classificação, elementos socioideológicos. Então temos elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos. Elementos socioideológicos são aqueles que apresentam um compromisso do Estado, um compromisso da Constituição. Esta Constituição se preocupa com o quê? Ela quer realizar o quê? O compromisso dela em atuar de forma prospectiva, realizando algo para frente em favor de toda a sociedade. Elementos socioideológicos. Compromisso da Constituição, estabelecendo um meio termo entre o Estado liberal e individual e o Estado social intervencionista. Elementos socioideológicos vamos encontrar, por exemplo, naquele capítulo 2º do título 2º dos direitos sociais. Direitos sociais que temos do artigo 6º ao artigo 11. Vamos encontrar também elementos socioideológicos lá no artigo 193 em diante, 192 em diante da ordem social, 192 até o artigo 232. 192 ao 232 é o título 8º da Constituição da ordem social. Também vamos encontrar elementos socioideológicos no título 7º da ordem econômica e financeira, título 7º, do artigo 170 até o artigo 191. Elementos socioideológicos correspondem a um compromisso da Constituição. Elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socioideológicos, agora elementos de estabilização constitucional. Aqui a preocupação é com a paz social. Aqui a preocupação é em proteger o Estado democrático de direito, proteger a Constituição, proteger a ordem jurídica. Então, como elementos de estabilização constitucional, podemos exemplificar, primeiramente, a jurisdição constitucional, mencionada lá no artigo 102 e no artigo 103 da Constituição, artigos que tratam, obviamente o 102 não inteiro, mas artigos que tratam do controle de constitucionalidade, jurisdição constitucional, 102 e 103. Ainda, elementos de estabilização constitucional além da jurisdição constitucional, vamos encontrar lá nos artigos 34 ao 36, quando a Constituição fala sobre intervenção. Intervenção nos estados, intervenção nos municípios, intervenção, artigo 34, 36. Vamos encontrar também elementos de estabilização constitucional lá no título 5º. Título 5º, quando a Constituição entra no assunto defesa do Estado e das instituições democráticas. Inciso 5º, precisamente, título 5º, perdão, precisamente no capítulo 1º, quando temos lá Estado de defesa e Estado de sítio. Eu falei precisamente no capítulo 1º do título 5º, porque os demais capítulos, tratando de Forças Armadas e Segurança Pública, são exemplos lá dos elementos orgânicos, né? Elementos orgânicos. Então vamos incluir, dentro do título 5º, capítulos 2º e 3º, Forças Armadas e Segurança Pública, lá nos elementos orgânicos, que tratam da estrutura do Estado, da organização do Estado. Perfeito? Então, nos elementos de estabilização constitucional, colocamos como exemplos a Estado de defesa e Estado de sítio,
intervenção, a jurisdição constitucional, e podemos ainda colocar o nosso querido artigo 60, que trata do processo de emenda constitucional, né? Como a nossa Constituição pode ser alterada, e especialmente quando não pode. O que não pode agredir a nossa estrutura constitucional. E por fim, o quinto elemento apresentado pelo professor José Afonso da Silva. Vimos elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos, de estabilização constitucional e agora os formais de aplicabilidade. Elementos formais de aplicabilidade. Eu estou insistindo na releitura dos 5 elementos para que você guarde os 5 elementos. O que eles são, ou quais são os temas tratados neles, às vezes você consegue resolver de forma dedutiva, ou intuitiva, ou lógica. O importante é sabermos os nomes que a doutrina cria. Nomes dos elementos criados pela doutrina. Agora, quais são os temas que se enquadram em cada um? Aí dá para a gente deduzir. Com um pouco bom senso, dá para deduzir. O último dos 5 elementos, elementos formais de aplicabilidade. Aqui a doutrina vem falar que nós temos um conjunto de regras aqui que se referem às formas de interpretação e aplicação das normas constitucionais. Quais são os elementos que servem para interpretação, integração e aplicação das normas constitucionais? Vai dizer a doutrina dominante. Nós temos o preâmbulo, nós temos o ADCT, lá no título 10º, preâmbulo, o ADCT e o artigo 5º, parágrafo 1º, que diz que os direitos e garantias assegurados nessa Constituição têm aplicabilidade imediata. Beleza? Resumindo, essa dica de hoje, dica de agora sobre teoria da Constituição. Estrutura da Constituição, 3 partes. Preâmbulo, parte dogmática ou corpo, parte transitória ou ADCT. Elementos da Constituição. Em razão da natureza polifacética da Constituição, 5 elementos. José Afonso da Silva. Elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socioideológicos, elementos de estabilização constitucional e elementos formais de aplicabilidade. Beleza? Espero que essa dica tenha feito algum sentido para você, que agregue em seu estudo, evolua sempre, leia e releia a matéria, faça muitos exercícios e conte comigo, volto a qualquer momento com outro vídeo, trazendo uma dica sobre algum outro assunto. Aquele abraço.